Nesse vídeo eu vou falar sobre uma técnica de análise de desempenho. Meu nome é Ademir Faria, da ID Brasil, do site varejotop.com.br. E eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você avalia o desempenho do seu negócio? Nós já falamos em alguns vídeos sobre indicadores, sobre algumas ferramentas para análise. E nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre uma técnica de como é que você pode fazer para analisar o desempenho do seu negócio. E o objetivo dessa técnica é reduzir o seu esforço, é agilizar a identificação de eventuais divergências e também é uma sugestão de como é que você pode fazer para estar avaliando o desempenho do seu negócio, ok? Então, normalmente, como é que se mede o desempenho, né? Eu já vi várias pessoas analisando o desempenho de diferente forma, e essa é uma das coisas que eu acho mais coerente, mais interessante para você fazer dentro do seu negócio. E isso parte de uma primeira ação, que é você olhar para o número macro, né? Então, o número bruto, vamos dizer assim, daquilo que te importa olhar. E eu vou pegar um exemplo aqui de vendas para que fique mais fácil o nosso exemplo. Então, quando você pega lá o total de vendas, a primeira coisa que você tem que identificar é, quanto que eu vendi, o total. E, eventualmente, a sua venda pode ser maior do que você tinha planejado ou menor do que você tinha planejado. Só que quando isso acontece, né, às vezes você não sabe exatamente o que aconteceu para aquilo ter sido maior ou menor do que você tinha planejado. Então, quando você tem esse número macro, muitas vezes ele não te diz muita coisa. Então, você pode usar indicadores, como eu disse anteriormente, mas você também pode começar a desmembrar esse número e fragmentar ele e começar a olhar esse número de uma forma um pouco mais fragmentada, né, segmentando esses números para refinar a sua análise. Então, quando você olha para uma venda bruta, total, né, total de vendas que você teve, você vai ter uma percepção. Agora, quando você passa a segmentar isso, por exemplo, e olhar para uma venda por grupos, ou por uma linha, ou por um departamento, você começa a ter uma percepção diferente do desempenho. Porque pode ser que um determinado grupo tenha tido um desempenho pior, ou outro grupo tenha tido um desempenho maior ou melhor. E o mais importante disso é que você começa a olhar para aquilo dentro de um segmento menor, né, dentro de mais detalhe, e começa a observar que tipo de coisas você pode fazer dentro daquele segmento. E eventualmente você vai achar um segmento lá que não está assim tão bom o resultado. Vamos imaginar que é um grupo. Então, a partir disso, o que você pode fazer? Você segmenta isso de novo. Então, quando você segmenta de novo, você tem uma opção de avaliar esses dados, por exemplo, dentro dos subgrupos que fazem parte daquele grupo. E aí, quando você está analisando a sua venda dentro de um subgrupo, o que você está tendo a oportunidade de fazer? Identificar quais são aqueles subgrupos dentro de um grupo grande que não estão tendo um desempenho tão bom quanto você gostaria que tivesse. Então, o que isso traz para você? Traz a capacidade de ir olhar exatamente naquele ponto que pode ser que tenha um problema, ou pode ser que tenha um desempenho excelente, pode ser que tenha um desempenho muito bom. E quando você faz isso, você começa a ter a possibilidade de descer para um menor nível, que é, por exemplo, analisar o nível do produto. E quando você analisa o nível do produto, você pode estar encontrando ali qual que é a divergência, ou porque não tem estoque, ou porque não tem, o preço está ruim, ou porque existiu algum problema ali que não estava adequado àquilo que era necessário que estivesse para que o desempenho fosse adequado. Ficou meio redundante, né? Mas é assim mesmo. Então, essa comparação permite que você identifique outliers, né? Que em estatística é como se fosse um ponto fora da curva. Você tem vários pontos que estão acontecendo aqui e você tem um ponto que está aqui. Então, quando você tem a capacidade de olhar para esse outlier, né, esse ponto fora da curva, você começa a identificar o que você pode fazer ou para trazer aquilo para a curva, se for interessante, ou para levar toda a curva para aquele ponto. De que forma fazendo isso? Procurando aquilo que falta, né? Aquilo que falta, que se for colocado, pode fazer uma grande diferença, que é uma das coisas que eu venho falando nesses vídeos que eu venho fazendo sobre o Varejotop nessa sequência. Só que um detalhe importante é o seguinte, para que isso funcione, você tem que ter uma organização muito grande, um cadastro de produtos, né, uma organização da sua base cadastral do seu sistema muito bem organizada, que te permita fazer esse tipo de planejamento, né? Planejar essa segmentação que você vai fazer quando você estiver desmembrando um resultado bruto, né? Você pega lá uma venda e você consegue avaliar ele por várias outras perspectivas. E eu falei sobre venda, mas você pode fazer isso com despesa, você pode fazer isso com estoque, você pode fazer isso com qualquer outro tipo de desempenho que você está lidando dentro da sua empresa.
Então, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ou se você faz isso de alguma forma diferente, deixa aqui no seu comentário, né? Sua opinião é muito importante, seu envolvimento é muito interessante. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir lá. Se você não gostou, deixa um ponto negativo, né? E inscreva-se no nosso canal, inscreva-se na nossa lista do varejotop.com.br para você receber todos esses conteúdos e ir acompanhando isso que nós estamos preparando com muito carinho para você. Tem muita novidade por aí. Um abraço e até o próximo vídeo.